Oi, gente linda, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é um desabafo rápido, curto, mas é um desabafo do que aconteceu hoje pela manhã que eu quero compartilhar com vocês e, de repente, dessa forma, poder ajudar outras mães que estão na mesma situação. Hoje pela manhã foi uma manhã muito difícil com a Isabela. Acredito que ainda seja o processo do dente, do nascimento do dente. Depois da soneca da manhã, ela ficou muito irritada, muito irritada, muito impaciente. Ela mordia tudo, ela gritava muito, ela estava extremamente inquieta, ela não queria nada, ela só queria ficar no meu colo e mesmo assim gritando e nada acalmava, nem o meu colo, nem o meu peito, nada acalmava ela. E quem é mãe e quem convive com uma criança sabe que esses momentos eles são desesperadores. Essa é a palavra. Você tenta de tudo e nada consegue acalmar a criança. E é um momento muito difícil, porque a gente começa a ficar exausta, aquele choro começa a entrar no nosso ouvido de uma forma doída, desesperadora. Aquilo vai na nossa mente de uma forma que faz você perder completamente o eixo. E é nesse momento que muita gente perde a cabeça. Eu precisava fazer o almoço dela para ela almoçar e ir para a escola. Mas eu não conseguia. Ela não parava de chorar. E nada conseguia acalmá-la. E aí, você lembra, né, de conselhos e frases e dicas e sugestões que as redes sociais te dão e que, infelizmente, nem todos esses conselhos são construtivos, né? E aí a gente vê perfis de mães falando pra você largar tudo, para tudo e fica só com a criança e não faça mais nada e mantenha calma. E você respira fundo, e aí você vai ver essa mãe que tá falando isso, ela tem alguém que vai cozinhar, ela tem alguém que limpa a casa dela, ela tem muitas vezes uma babá, então a coisa se torna um pouquinho menos difícil, né, do que quando você tem que fazer isso sozinha. Então, pra quem tem que fazer tudo isso sozinho, é muito mais difícil. Então, quem de vocês é o famoso gente como a gente, e que se você para, e se você não cozinha, o seu filho não come, entende? Então, se você não lava a roupa, o seu filho não tem uniforme para ir para a escola. Então, ao mesmo tempo que você precisa fazer tudo isso, você precisa dar atenção para uma criança que está chorando, que está gritando. E isso é desesperador. Isso é desesperador. Eu tô aqui para dizer para você que passa pela mesma situação que eu entendo você. Que eu sei exatamente o desespero, o sentimento, a frustração que você sente de não conseguir dar conta de tudo. Fazer a comida, de cuidar da casa, de ter um filho feliz e sorridente. E na hora do caos, gente, a hora do caos. A hora do caos é a hora que a gente quer chorar junto com os nossos filhos. É a hora que o desespero bate e que dá vontade da gente sair correndo. Mas que a gente não pode sair correndo. Porque a gente tem um ser de meses ou poucos anos dependendo de você. Você não tem ninguém do seu lado que você possa falar, eu preciso de 5 minutos. 5 minutos para me recompor. Você não tem. Você não tem 5 minutos para se recompor. O que eu quero dividir com vocês é que eu entendo. Eu entendo a frustração, eu entendo esse desespero. Mas que, de fato, nesse momento que é muito difícil e a gente não tem a quem recorrer, a gente precisa recorrer aqui para dentro. Meu conselho é procure um espelho, um reflexo, a porta do micro-ondas, qualquer coisa que dê reflexo do seu rosto. Olhe para você mesma, respire fundo, mesmo com a criança gritando no seu pé. Olhe para você e fale duas coisas. Primeiro, se está difícil para mim, para a criança está muito mais difícil. E segundo, no momento que isso está acontecendo, a única pessoa que tem ou deveria ter maturidade emocional para se controlar é você que é adulto. A criança não tem ainda essa habilidade. Ela vai ter quando ela for mais velha. Mas enquanto criança, ela não tem a habilidade de se controlar sozinha. Ela precisa que você acalme ela. E você nervosa, mandando a criança parar de chorar aos berros, mandando a criança parar de gritar enquanto você está berrando com a criança, não vai acalmá-la, não vai ensiná-la, porque não vai resolver o seu problema. Só vai te trazer mais problemas. Então repita essas duas coisas. Muito mais difícil para ela. E eu sou adulto, eu preciso ter a inteligência emocional de me controlar e acalmar a criança. Somente isso vai resolver a sua situação. Apesar de ser desesperadora. Pega seu filho no colo. Lembre de algo que seu filho gosta muito. Isabela adora ver carros ou árvores na rua. Eu levo ela para a janela. Começa a mostrar o carro, a moto, a árvore, o passarinho. Tudo que tiver do lado de fora.
E ela, por alguns segundos, consegue prestar atenção no que está acontecendo do lado de fora. E são nesses mesmos segundos que eu respiro fundo e, aos poucos, vou me recompondo daquele desespero em que eu me encontro. Eu vou tomando consciência do quanto é importante que eu esteja calma para poder acalmá-la. Vou falando mais baixo, tiro todos os estímulos, todos os barulhos, televisão se estiver ligada, qualquer coisa que possa interferir ou deixar a criança mais irritada. Tira. Silêncio. Se conecte com aquela criança. Mantenha ela calma. Mantenha você calma. Fale baixo, fale tranquilo. E aí sim você vai sentir aos poucos que a coisa vai entrando no eixo. E você vai conseguindo retomar a sua consciência. Mas, gente, não é um processo fácil. Não é um momento fácil. É nesse momento que a gente vê muita gente perdendo a cabeça. Aí começa a bater na criança e começa a gritar. Isso não tá acalmando, a criança tá ficando cada vez mais nervosa. Pense numa criança que nem fala ainda. Quanto é difícil para aquela criança. Ela tá com alguma coisa. As crianças não choram à toa. A gente precisa parar de se alimentar com esse pensamento ultrapassado e errado de que a criança a todo momento tá nos provando, tá nos testando, tá nos afrontando, nos irritando. A criança, ela tá desesperada por algum motivo. O que tá acontecendo nesse momento, que a criança está chorando e está aos berros, é que ela tá com alguma coisa incomodando. E ela não sabe falar, ela não sabe expressar o que ela tem. A única forma que ela tem é expondo o sentimento dela nu e cru. Então ela vai expressar aquele momento de raiva, de dor, de fúria, puramente como ele é. Ela vai gritar, ela vai extravasar. E cabe a você, como adulto, ler os sinais daquela criança e entender o que ela precisa de você naquele momento. O que seu filho precisa de você nesse momento? Você já parou para perguntar? Você já parou para pensar o que meu filho precisa de mim neste momento? É a sua atenção? É você falar mais baixo? É você agachar e olhar olho no olho, na mesma altura, falando baixo, explicando pro seu filho, filho, a mamãe não entende quando você grita. Vamos falar mais baixo pra mamãe entender? Vamos falar devagar pra mamãe entender? E no caso de crianças que não falam, como é o caso da Isabela, ela ainda não fala. Eu não tenho como falar isso pra ela. Ela vai gritar. E eu, como adulta, preciso ter controle emocional para respirar fundo e entender, ler os sinais, qual é a necessidade dela naquele momento, para que eu consiga atendê-la e sanar aquele desespero. As crianças ainda não conseguem se controlar sozinhas. Isso não é uma afronta a você. Não é um teste de paciência. Agora me fala, se você como adulto não consegue se controlar e grita, berra, bate, como você quer que uma criança se controle? Fica essa reflexão. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é desesperador. Eu vivo isso todos os dias. Dias mais fáceis, dias mais difíceis. Mas sempre nos momentos difíceis. Respira fundo, fala alto. Se tá difícil pra mim, tá muito mais difícil pra ele. E eu sou adulto. Eu preciso ter controle emocional. Um beijo, sinta meu abraço e até o próximo vídeo.